enquanto a partícula restante de futuro diminuiu em um ponto aos olhos dos prognosticadores. Mulheres de espírito fraco morreram de medo ao ouvir suas denúncias. Homens de forma robusta e aparente força caíram na idiotice e na loucura, atormentados pelo pavor da eternidade vindoura. Um homem desse tipo estava agora derramando seu eloquente desespero entre os habitantes de Windsor. A cena da manhã e minha visita aos mortos, que se espalharam pelo exterior, alarmaram os camponeses, de modo que eles se tornaram instrumentos adequados para serem tocados por um maníaco. O pobre desgraçado havia perdido sua jovem esposa e adorável bebê pela peste. Ele era mecânico e, incapaz de atender à ocupação que supria suas necessidades, a fome foi adicionada às suas outras misérias. Ele deixou a câmara que continha sua esposa e filho não mais, mas terra morta sobre a terra selvagem de fome, vigília e tristeza, sua fantasia doentia o fez acreditar que foi enviado pelo céu para pregar o fim dos tempos ao mundo. Ele entrou nas igrejas e predisse às congregações sua rápida remoção para as abóbadas abaixo. Ele parecia o espírito esquecido da época nos teatros e ordenou que os espectadores voltassem para casa e morressem. Ele havia sido apreendido e confinado, ele havia escapado e vagado de Londres entre as cidades vizinhas e, com gestos frenéticos e palavras emocionantes, revelou a cada um seus medos ocultos e deu voz ao pensamento silencioso que eles não ousavam sílaba. Ele estava sob a arcada da prefeitura de Windsor e, dessa elevação, arengava uma multidão trêmula. Ouçam, ó habitantes da terra, ele gritou, ouçam, todos vencendo, mas o mais impiedoso céu. Ouve tu também, ó coração agitado pela tempestade, que exala estas palavras, mas desmaia sob seu significado. A morte está entre nós. A terra é bela e enfeitada com flores, mas ela é nossa sepultura. As nuvens do céu choram por nossa pompa das estrelas e apenas a luz de nossas tochas fúnebres. Homens de cabeça grisalha, vocês esperavam ainda alguns anos em sua morada muito conhecida, mas o contrato acabou. Vocês devem remover filhos. Vocês nunca atingirão a maturidade. Mesmo agora a pequena sepultura está cavada para vocês, mães. Apertem-nas em seus braços. Uma morte as abraça. Estremecendo, ele estendeu as mãos, os olhos arregalados, pareciam explodir de suas órbitas, enquanto ele parecia seguir formas, para nós invisíveis. No ar flexível lá estão eles. Ele gritou, os mortos. Eles se erguem em suas mortalhas e passam em procissão silenciosa em direção à terra distante de sua condenação. Seus lábios exangues não se movem, seus membros sobrios estão vazios de movimento, enquanto ainda deslizam para frente. Nós viemos, exclamou ele, saltando para frente, pois o que devemos esperar? Apressem-se, meus amigos, vistam-se com o traje da corte da morte. A peste o conduzirá à sua presença. Por que tanto tempo? Eles, os bons, os sábios e os amados, já se foram. Mas, beijem vocês por último, maridos, protetores não mais, liderem os parceiros de sua morte. Venha, ó venha. Enquanto os entes queridos ainda estão à vista, pois em breve eles morrerão, e nunca mais nos juntaremos a eles. De delírios como esses, ele de repente se recompunha e, com palavras não exageradas, mas terríveis, pintava os horrores da época. Escreva com detalhes minuciosos os efeitos da praga no corpo humano e conte histórias de partir o coração sobre o rompimento de afinidades queridas, o horror ofegante do desespero pelo leito de morte do último amado, de modo que gemidos e até gritos irromperam da multidão. Um homem em particular estava na frente, com os olhos fixos no profeta, a boca aberta, os membros rígidos, enquanto seu rosto mudava para várias cores, amarelo, azul e verde, por meio de intenso medo. O maníaco captou seu olhar e voltou os olhos para ele, ouviu-se falar do olhar da cascavel, que seduz a vítima trêmula até que ela caia em suas mandíbulas. O maníaco ficou composto, sua pessoa subiu mais alto, a autoridade irradiava de seu semblante. Ele olhou para o camponês, que começou a tremer. Enquanto ele ainda olhava, seus joelhos bateram juntos, seus dentes bateram. Ele finalmente caiu em convulsões. Aquele homem tem a peste, disse o maníaco calmamente. Um grito explodiu dos lábios do pobre coitado, e então uma súbita imobilidade tomou conta dele. Era manifesto a todos que ele estava morto. Gritos de horror encheram o lugar, cada um se esforçou para efetuar sua fuga. Em poucos minutos o mercado foi limpo, o cadáver estava no chão, e o maníaco, subjugado e exausto, sentou-se ao lado dele, apoiando a bochecha magra na mão magra. Logo algumas pessoas, delegadas pelos magistrados, vieram remover o corpo. O infeliz serviu um carcereiro em cada um. Ele fugiu precipitadamente, enquanto o seguia para o castelo. A morte, cruel e implacável, havia entrado por essas amadas paredes. Um velho criado, que cuidou de Driss na infância e que viveu conosco mais como um parente reverenciado do que como um doméstico, tinha ido alguns dias antes visitar uma filha, casou-se e se estabeleceu nos arredores de Londres. Na noite de seu retorno, ela adoeceu da peste.
Da natureza arrogante e inflexível da Condessa de Windsor, Idris tinha poucas associações filiais ternas com ela. Essa boa mulher havia ocupado o lugar de uma mãe e suas próprias deficiências de educação e conhecimento, ao torná-la humilde e indefesa, a tornaram querida para nós. Ela era a favorita especial das crianças. Encontrei minha pobre menina, não há exagero na expressão, selvagem de tristeza e pavor. Ela parou sobre o paciente em agonia, o que não foi atenuado quando seus pensamentos vagaram em direção a seus bebês, por quem ela temia infecção. Minha chegada foi como a lâmpada recém-descoberta de um farol para os marinheiros, que estão resistindo a algum ponto perigoso. Ela depositou suas dúvidas terríveis em minhas mãos, ela confiou em meu julgamento e foi confortada por minha participação em sua tristeza. Logo nossa pobre enfermeira expirou, e a angústia do suspense foi transformada em profundo pesar, que, embora a princípio mais doloroso, cedeu com maior prontidão aos meus consolos. O sono, o bálsamo soberano, finalmente mergulhou seus olhos lacrimejantes no esquecimento. Ela dormiu, e o silêncio prevalecia no castelo, cujos habitantes estavam em silêncio para descansar. Eu estava acordado e, durante as longas horas da noite morta, meus pensamentos ocupados trabalhavam em meu cérebro como 10.000 rodas de moinho, rápidas, agudas, indomáveis. Todos dormiram, toda a Inglaterra dormiu, e da minha janela, comandando uma ampla perspectiva do país iluminado pelas estrelas, e a terra estendida em um descanso plácido. Eu estava acordado, vivo, enquanto o irmão da morte possuía minha raça. E se a mais potente dessas divindades fraternas obtivesse domínio sobre ela? O silêncio da meia-noite, para falar verdadeiramente, embora aparentemente um paradoxo, ressoou em meus ouvidos. A solidão tornou-se intolerável. Coloquei minha mão no coração pulsante de Idris, inclinei minha cabeça para captar o som de sua respiração, para me certificar de que ela ainda existia. Por um momento duvidei se não deveria acordá-la. Um horror tão efeminado percorreu meu corpo. Seria um dia assim? Um dia todos extintos, exceto eu. Devo andar sozinho na terra? Eram essas vozes de advertência, cujo senso inarticulado e oracular me forçou a acreditar? No entanto, eu não os chamaria de vozes de advertência, que nos anunciam apenas o inevitável, como o sol. Antes de nascer, às vezes pinta sua imagem na atmosfera, tantas vezes os espíritos. De grandes eventos caminham antes dos eventos, e hoje já caminha amanhã. Nora. 8 Caldeirão de La Barca. 9 Tradução de Coleridge de Wallenstein de Schiller. Capítulo 8. Depois de um longo intervalo, sou novamente impelido pelo espírito inquieto dentro de mim a continuar minha narração, mas devo alterar o modo que adotei até agora. Os detalhes contidos nas páginas anteriores, aparentemente triviais, mas cada um pesando como chumbo na balança deprimida das aflições humanas, essa tediosa permanência nas tristezas dos outros, enquanto as minhas estavam apenas apreensivas, isso lentamente desnudando as feridas da minha alma. Este diário da morte, este caminho longo e tortuoso, levando ao oceano de incontáveis lágrimas, me desperta novamente para uma dor aguda. Eu usei essa história como um opiáceo enquanto descrevia meus amados amigos, frescos de vida e brilhando de esperança, assistentes ativos em cena. Eu estava acalmado. Haverá um prazer mais melancólico em pintar o fim de tudo. Mas os passos intermediários, a escalada da parede, levantada entre o que era e o que é, enquanto eu ainda olhava para trás nem via o deserto oculto além, é um trabalho além das minhas forças. O tempo e a experiência me colocaram em uma altura a partir da qual posso compreender o passado como um todo, e desta forma devo descrevê-lo, apresentando os principais incidentes e dispondo luz e sombra de modo a formar uma imagem em cuja própria escuridão haverá harmonia. Seria desnecessário narrar essas ocorrências desastrosas, para as quais um paralelo poderia ser encontrado em qualquer visita mais leve de nossa gigantesca calamidade. O leitor deseja ouvir sobre as casas de pragas, onde a morte é o consolador da passagem triste do carro da morte, da insensibilidade dos inúteis e da angústia do coração amoroso, de gritos angustiantes e silêncio terrível da variedade de doenças, deserção, fome, desespero e morte. Existem muitos livros que podem alimentar o apetite que anseia por essas coisas. Deixe-os se voltarem para os relatos de Boccaccio, de Foy e Brome. A vasta aniquilação que engoliu todas as coisas, a solidão silenciosa da terra outrora ocupada, ao estado solitário de solteirice em que me cerca, privou até mesmo esses detalhes de sua realidade pungente e, suavizando os matizes lúgubres da angústia passada com matizes poéticos, sou capaz de escapar do mosaico das circunstâncias, percebendo e refletindo de volta o agrupamento e o colorido combinado do passado. Eu havia voltado de Londres possuído pela ideia, com a sensação íntima de que era meu primeiro dever garantir, da melhor maneira possível, o bem-estar de minha família e então voltar e assumir meu posto ao lado de Adrian. Os eventos que se seguiram imediatamente à minha chegada a Windsor mudaram essa visão das coisas.
A praga não estava apenas em Londres, estava em todos os lugares. Ela veio sobre nós, como Ryland havia dito, como 1000 matilhas de lobos, uivando durante a noite de inverno, magros e ferozes. Quando a doença foi introduzida nos distritos rurais, seus efeitos pareciam mais horríveis, mais exigentes e mais difíceis de curar do que nas cidades. Havia uma companhia no sofrimento lá e os vizinhos mantendo vigilância constante uns sobre os outros e inspirados pela benevolência ativa de Adrien, o socorro foi concedido e o caminho da destruição suavizado. Mas no campo, entre as casas de fazenda espalhadas, em chalés solitários, em campos e celeiros, tragédias eram angustiantes para a alma, invisíveis, inaudíveis, despercebidas. A ajuda médica era menos facilmente obtida, a comida era mais difícil de obter e os seres humanos, não retidos pela vergonha, pois não eram vistos por seus semelhantes, aventuravam-se em atos de maior maldade ou cediam mais prontamente aos seus medos abjetos. Atos de heroísmo também ocorreram, cuja própria menção enche o coração e traz lágrimas aos olhos. Tal é a natureza humana que a beleza e a deformidade estão muitas vezes intimamente ligadas. Ao ler a história, ficamos impressionados principalmente com a generosidade e a autodevoção que seguem de perto os calcanhares do crime, velando com flores celestiais a mancha de sangue. Tais atos não estavam faltando para adornar o trem sombrio que esperava o progresso da peste. Os habitantes de Berkshire e Buck sabiam há muito tempo que a praga estava em Londres, em Liverpool, Bristol, Manchester, York, em suma, em todas as cidades mais populosas da Inglaterra. Eles não ficaram, no entanto, menos surpresos e consternados quando apareceu entre si. Eles estavam impacientes e zangados em meio ao terror. Eles fariam algo para se livrar do mal apegado e, enquanto em ação, imaginavam que um remédio fosse aplicado. Os habitantes das cidades menores deixaram suas casas, armaram tendas nos campos, pagando separados uns dos outros, sem se importar com a fome ou com a inclemência do céu, enquanto imaginavam que evitavam a doença mortal. Os fazendeiros e camponeses, ao contrário, atingidos pelo medo da solidão e loucamente desejosos de assistência médica, afluíram às cidades. Mas o inverno estava chegando, e com o inverno, esperança. Em agosto, a peste apareceu no país da Inglaterra e, em setembro, fez sua devastação. No final de outubro, ele diminuiu e foi em algum grau substituído por um tifo de pouca virulência. O outono foi quente e chuvoso, os enfermos e doentes morreram mais felizes eles. Muitos jovens curados de saúde e prosperidade, empalidecidos pela doença debilitante, tornaram-se os habitantes da sepultura. A safra havia fracassado, o milho ruim e a falta de vinhos estrangeiros acrescentavam vigor à doença. Antes do Natal, metade da Inglaterra estava debaixo d'água. As tempestades do último inverno foram renovadas, mas a diminuição do transporte marítimo deste ano nos fez sentir menos as tempestades do mar. As inundações e tempestades causaram mais danos à Europa continental do que a nós dando, por assim dizer, o último golpe nas calamidades que a destruíram. Na Itália, os rios não eram vigiados pelo campesinato diminuído e, como animais selvagens de seu covil quando os caçadores e cães estão longe, Tibre, Arno e Po avançaram e destruíram a fertilidade das planícies. Aldeias inteiras foram levadas. Roma, Florença e Pisa foram inundadas, e seus palácios de mármore, espelhados em riachos tranquilos, tiveram suas fundações abaladas por seu poder dotado pelo inverno. Na Alemanha e na Rússia, a lesão foi ainda mais importante. Mas a geada viria finalmente e, com ela, uma renovação de nosso arrendamento de terra. A geada embotaria as flechas da pestilência e acorrentaria os elementos furiosos, e a terra na primavera jogaria fora sua roupa de neve, liberada de sua ameaça de destruição. Não foi até fevereiro que os sinais desejados do inverno apareceram. Por 3 dias a neve caiu, o gelo parou a corrente dos rios e os pássaros voaram para fora dos galhos crepitantes das árvores branqueadas pela geada. Na quarta manhã, todos desapareceram. Um vento sudoeste trouxe chuva, o sol saiu e, zombando das leis usuais da natureza, parecia, mesmo neste início da estação, queimar com força solsticial. Não foi consolo que, com os primeiros ventos de março, as ruas se encheram de violetas, as árvores frutíferas cobertas de flores, o milho brotou e as folhas saíram, forçadas pelo calor fora de época. Temíamos o ar, ameno temíamos o céu, sem nuvens, a terra coberta de flores e os bosques deliciosos, pois olhávamos para o tecido do universo não mais como nossa morada, mas como nosso túmulo, e a terra perfumada cheirava a apreensão do medo como um amplo pátio de igreja. Pisando continuamente na terra dura, o homem é cada passo que dá em seu túmulo. 10. No entanto, apesar dessas desvantagens, o inverno era a hora de respirar, e nos esforçamos para tirar o melhor proveito disso.
A peste pode não reviver com o verão, mas se o fizesse, deveria nos encontrar preparados. Faz parte da natureza do homem adaptar-se através do hábito até mesmo à dor e à tristeza. A pestilência tornou-se parte do nosso futuro, da nossa existência, deveria ser protegido, como a inundação de rios, as invasões do oceano ou a inclemência do céu. Depois de muito sofrimento e amarga experiência, alguma panaceia pode ser descoberta do jeito que estava. Todos os que receberam a infecção morreram todos. No entanto, não foram infectados, e tornou-se nossa parte fixar profundamente os alicerces e erguer bem alto a barreira entre o contágio e o são, para introduzir uma ordem que conduzisse ao bem-estar dos sobreviventes e preservasse a esperança e alguma porção de felicidade para aqueles que eram espectadores da tragédia ainda renovada. Adriano havia introduzido modos sistemáticos de proceder na metrópole que, embora fossem incapazes de impedir o progresso da morte, impediam que outros males, vícios e loucuras tornassem o terrível destino da hora ainda mais tremendo. Eu queria imitar seu exemplo, mas os homens estão acostumados a. Mova-se todos juntos, se é que se movem. 11. E não consegui encontrar meios de liderar os habitantes de cidades e aldeias dispersas, que esqueceram minhas palavras assim que não as ouviram, e se desviaram com cada vento desconcertante que poderia surgir de uma aparente mudança de circunstância. Adotei outro plano. Os escritores que imaginaram um reino de paz e felicidade na Terra geralmente descreveram um país rural, onde cada pequeno município era dirigido pelos anciãos e sábios. Esta foi a chave do meu projeto. Cada aldeia, por menor que seja, geralmente contém um líder, um entre eles a quem veneram, cujos conselhos procuram em dificuldade e cuja boa opinião eles valorizam principalmente. Fui imediatamente atraído a fazer essa observação por ocorrências que se apresentaram à minha experiência pessoal. Na aldeia de Little Marlow, uma velha governava a comunidade. Ela morou por alguns anos em uma casa de esmolas e, nos bons domingos, seu limiar era constantemente assediado por uma multidão, buscando seus conselhos e ouvindo suas admoestações. Ela tinha sido esposa de um soldado e tinha visto o mundo, a enfermidade, induzida por febres contraídas em quartos insalubres, havia chegado a ela antes do tempo, e ela raramente se movia de seu pequeno berço. A praga entrou na aldeia, e, enquanto o medo e a tristeza privavam os habitantes da pouca sabedoria que possuíam, a velha Marta deu um passo à frente e disse: Até agora estive em uma cidade onde havia peste. E você escapou? Não, mas eu me recuperei. Depois disso, Marta estava sentada mais firmemente do que nunca no assento real, elevada pela reverência e amor. Ela entrou nas cabanas dos doentes, ela aliviou suas necessidades com suas próprias mãos, ela não traiu nenhum medo e inspirou todos os que haviam com alguma parte de sua própria coragem nativa. Ela frequentava os mercados e insistia em receber comida para aqueles que eram pobres demais para comprá-la. Ela mostrou isso como o bem-estar de cada um inclui a prosperidade de todos. Ela não permitiria que os jardins fossem negligenciados, nem que as próprias flores nas treliças das cabanas caíssem por falta de cuidado. A esperança, disse ela, era melhor do que uma receita médica e tudo o que poderia sustentar e animar os espíritos de mais valor do que drogas e misturas. Foi a visão de Little Marlowe e minhas conversas com Marta que me levaram ao plano que formei. Eu já havia visitado as casas senhoriais e os assentos dos cavalheiros, e muitas vezes encontrei os habitantes movidos pela mais pura benevolência, prontos para prestar a máxima ajuda para o bem-estar de seus inquilinos. Mas isso não foi suficiente. A simpatia íntima gerada por esperanças e medos semelhantes, experiências e atividades semelhantes estava faltando aqui. Os pobres perceberam que os ricos possuíam outros meios de preservação além daqueles que podiam ser consumidos por eles mesmos, reclusão e, na medida em que as circunstâncias permitiam, liberdade de cuidados. Eles não podiam confiar neles, mas se voltaram com 10 vezes mais para o socorro e conselho de seus iguais. Resolvi, portanto, ir de aldeia em aldeia, procurando o arconte rústico do lugar e, sistematizando seus esforços e esclarecendo seus pontos de vista, aumentar seu poder e seu uso entre seus companheiros de campo. Muitas mudanças também ocorreram nessas eleições régias espontâneas, depoimentos e abdicações eram frequentes, enquanto, no lugar dos velhos e prudentes, a juventude ardente dava um passo à frente, ansiosa por ação, independentemente do perigo. Muitas vezes, também, a voz que todos ouviam era subitamente silenciada, a mão amiga fria, o olho simpático fechado, e os aldeões temiam ainda mais a morte que escolheram uma vítima escolhida, tremendo na poeira o coração que batia por eles, reduzindo a aniquilação incomunicável a mente para sempre ocupada com projetos para seu bem-estar. Quem trabalha para o homem deve muitas vezes descobrir que a ingratidão, regada pelo vício e pela loucura, brota do grão que semeou.
A morte, que em nossa juventude andava pela terra como um ladrão que vem de noite, agora, erguendo-se de sua abóbada subterrânea, cingida de poder, com uma bandeira escura flutuando, veio um conquistador. Muitos viram, sentados acima de seu trono vice-real, uma suprema providência que dirigiu suas flechas e guiou seu progresso, inclinaram a cabeça em resignação, ou pelo menos em obediência. Outros perceberam apenas uma vítima passageira, eles se esforçaram para trocar o terror pela negligência e mergulharam na licenciosidade para evitar os espasmos agonizantes da pior apreensão. Assim, enquanto os sábios, os bons e os prudentes estavam ocupados com os trabalhos da benevolência, a trégua do inverno produziu outros efeitos entre os jovens, os irrefletidos e os viciosos. Durante os meses mais frios, houve uma corrida geral a Londres em busca de diversão. Os laços da opinião pública foram afrouxados. Muitos eram ricos, até então pobres. Muitos haviam perdido pai e mãe, os guardiões de sua moral, seus mentores e restrições. Teria sido inútil ter se oposto a esses impulsos por meio de barreiras, que apenas teriam levado aqueles movidos por eles a indulgências mais perniciosas. Os teatros estavam abertos e lotados. A dança e o festival da meia-noite eram frequentados. Em muitos deles o decoro foi violado e os males, que até então aderiam a um estado avançado de civilização, foram duplicados. O estudante deixou seus livros, o artista seu estudo, as ocupações da vida se foram, mas as diversões permaneceram. O prazer pode ser prolongado até a beira da sepultura. Todas as cores fictícias desapareceram. A morte surgiu como a noite e, protegida por suas sombras escuras, o rubor da modéstia, a reserva do orgulho, o decoro do pudor eram frequentemente deixados de lado como véus inúteis. Isso não era universal. Entre as melhores naturezas, angústia e pavor, o medo da separação eterna e a terrível maravilha produzida por uma calamidade sem precedentes, estreitaram os laços de parentesco e amizade. Os filósofos se opuseram a seus princípios, como barreiras à inundação da devassidão ou do desespero, e as únicas muralhas para proteger o território invadido da vida humana. Os religiosos, esperando agora por sua recompensa, agarraram-se rapidamente a seus credos, como as jangadas e tábuas que sobre o mar de sofrimento atormentado pela tempestade os levariam em segurança ao porto do continente desconhecido. O coração amoroso, obrigado a contrair sua visão, concedeu seu transbordamento de afeto em porção tripla aos poucos que restaram. No entanto, mesmo entre estes, o presente, como uma posse inalienável, tornou-se todo o tempo ao qual eles ousaram comprometer a preciosa carga de suas esperanças. A experiência do tempo imemorial nos ensinou anteriormente a contar nossos prazeres por anos e estender nossa perspectiva de vida por um período prolongado de progressão e decadência. A longa estrada enfiava um vasto labirinto, e o vale da sombra da morte, no qual terminava, estava escondido por objetos intermediários. Mas um terremoto mudou a cena sob nossos pés. A terra bocejou profundo e íngreme. O golfo abaixo se abriu para nos receber, enquanto as horas nos levavam em direção ao abismo. Mas agora era inverno, e meses devem se passar antes de sermos expulsos de nossa segurança. Tornamos-nos efêmeros para quem o intervalo entre o sol nascente e o pôr do sol era como um longo ano de tempo comum. Nunca devemos ver nossos filhos amadurecerem, nem contemplar suas bochechas felpudas ásperas, seus corações alegres subjugados pela paixão ou cuidado, mas nós os tínhamos agora. Eles viveram e nós vivemos. O que mais poderíamos desejar? Com essa escolaridade, meu pobre Idris tentou silenciar os medos da multidão e, em certa medida, conseguiu. Não era como no verão, quando cada hora poderia trazer o temido destino. Até o verão, tínhamos certeza, e essa certeza, por mais curta que fosse, ainda assim por algum tempo satisfez sua ternura maternal. Não sei como expressar ou comunicar a sensação de transporte concentrado, intenso, embora evanescente, que nos impediu na hora presente. Nossas alegrias foram mais caras porque vimos o fim delas. Eles eram mais aguçados porque sentíamos, em toda a sua extensão, seu valor. Eles eram mais puros porque sua essência era simpatia. Como um meteoro é mais brilhante que uma estrela, a felicidade deste inverno continha em si as delícias extraídas de uma vida longa, longa. Como é linda a primavera! Quando olhamos de Windsor Terrace para os 16 condados férteis espalhados abaixo, salpicados por cabanas felizes e cidades mais ricas, todos pareciam como nos anos anteriores, alegres e justos. A terra foi arada, as finas folhas de trigo romperam o solo escuro, as árvores frutíferas estavam cobertas de botões, o lavrador estava no exterior nos campos, a leiteira tropeçou em casa com baldes bem cheios, as andorinhas e martins bateram nas piscinas ensolaradas com suas asas longas e pontiagudas, os novos cordeiros caídos repousavam na grama jovem, o tenro crescimento das folhas. Levanta sua doce cabeça no ar e alimenta um espaço silencioso com verde sempre brotando. 12.
O próprio homem parecia se regenerar e sentir a geada do inverno dar lugar a uma renovação elástica e quente da vida. A razão nos dizia que o cuidado e a tristeza cresceriam com o ano de abertura, mas como acreditar que a voz sinistra respirava com vapores pestíferos da caverna escura do medo, enquanto a natureza, indo e espalhando de suas flores verdes, e frutas e águas cintilantes nos convidaram a nos juntar à máscara alegre da vida jovem que ela levava em cena. Onde estava a praga? Aqui em todos os lugares. Uma voz de horror e consternação exclamou quando nos dias agradáveis de um maio ensolarado o destruidor do homem pairou novamente sobre a terra, forçando o espírito a deixar sua crisálida orgânica e entrar em uma vida não experimentada. Com um poderoso golpe de sua arma potente, toda cautela, todo cuidado, toda prudência foram nivelados por baixo. A morte sentou-se às mesas dos grandes, esticou-se na maca do cotager, agarrou o covarde que fugiu, reprimiu o homem corajoso que resistiu. O desânimo entrou em todos os corações, a tristeza obscureceu todos os olhos. Visões de aflição agora se tornaram familiares para mim, e se eu contasse toda a angústia e dor que testemunhei, dos gemidos desesperados da idade e dos sorrisos mais terríveis da infância no seio do horror, meu leitor, com os membros tremendo e os cabelos em pé, se perguntaria como eu não o fiz, tomado por um frenesi repentino, e precipito de algum precipício e assim fecho meus olhos para sempre no triste fim do mundo. Mas os poderes do amor, da poesia e da fantasia criativa habitarão mesmo ao lado dos doentes da peste, dos esquálidos e dos moribundos. Um sentimento de devoção, de dever, de um propósito elevado e constante me levou, uma estranha alegria encheu meu coração. Em meio à mais triste tristeza, parecia pisar no ar, enquanto o espírito do bem derramava ao meu redor uma atmosfera ambrosiana que embotava a picada da simpatia e purificava o ar dos suspiros. Se minha alma cansada enfraquecia em sua carreira, eu pensava em meu amado lar, no caixão que continha meus tesouros, no beijo de amor e na carícia filial, enquanto meus olhos eram umedecidos pelo mais puro orvalho, e meu coração era ao mesmo tempo amolecido e revigorado por uma ternura emocionante. A afeição materna não tornou Idris egoísta no início de nossa calamidade. Ela havia, com entusiasmo impensado, se dedicado ao cuidado dos doentes e desamparados. Eu a verifiquei, e ela se submeteu ao meu governo. Eu disse a ela como o medo de seu perigo paralisou meus esforços, como o conhecimento de sua segurança tensionou meus nervos à resistência. Mostrei-lhe os perigos que seus filhos incorreram durante sua ausência, e ela finalmente concordou em não ir além do cercamento da floresta. De fato, dentro das muralhas do castelo tínhamos uma colônia de infelizes, abandonada por seus parentes e em si mesma desamparada, suficiente para ocupar seu tempo e atenção, enquanto a ansiedade incessante por meu bem-estar e pela saúde de seus filhos, por mais que ela se esforçasse para contê-la ou escondê-la, absorveu todos os seus pensamentos e minou o princípio vital. Depois de cuidar e cuidar de sua segurança, seu segundo cuidado foi esconder de mim sua angústia e lágrimas. Todas as noites eu voltava ao castelo e encontrava lá repouso e amor me esperando. Frequentemente, esperei ao lado do leito da morte até a meia-noite e, através da obscuridade das noites chuvosas e nubladas, cavalguei muitos quilômetros, sustentado por apenas uma circunstância, a segurança e o repouso protegido daqueles que amava. Se alguma cena de tremenda agonia sacudisse meu corpo e febril minha testa, eu deitaria minha cabeça no colo de Idris, e os pulsos tumultuados diminuiriam em um fluxo moderado. Seu sorriso poderia me levantar da desesperança, seu abraço banharia meu coração triste em paz calma. O verão avançou e, coroado com os potentes raios do sol, a peste disparou suas flechas infalíveis sobre a terra. As nações sob sua influência inclinaram a cabeça e morreram. O milho que brotou em abundância jazia no outono apodrecendo no chão, enquanto o miserável melancólico que havia saído para colher pão para seus filhos jazia rígido e atingido pela peste no sulco. Os bosques verdes agitavam seus galhos majestosamente, enquanto os moribundos se espalhavam sob sua sombra, respondendo à solene melodia com gritos desarmônicos. Os pássaros pintados esvoaçaram pelas sombras. O servo descuidado repousava ileso sobre a samambaia. Os bois e os cavalos se desviaram de seus estábulos desprotegidos e pastaram entre o trigo, pois a morte caiu apenas sobre o homem. Com o verão e a mortalidade, cresceram nossos medos. Meu pobre amor e eu olhamos um para o outro e para nossos bebês. Vamos salvá-los, Idris, eu disse, vou salvá-los. Daqui a alguns anos, contaremos a eles nossos medos, depois passados com a ocasião. Ainda que apenas permaneçam na terra, ainda assim viverão, nem as suas faces empalidecerão, nem as suas doces vozes definharão. Nosso mais velho, em certo grau, entendia as cenas que se passavam e, às vezes, com olhares sérios, me questionava sobre o motivo de uma desolação tão vasta.
Mas ele tinha apenas 10 anos, e a hilaridade da juventude logo afugentou o cuidado irracional de sua testa. Evelyn, um querubim risonho, uma criança brincalhona, sem ideia de dor ou tristeza, sacudiu seus cachos leves de seus olhos, faria os corredores ecoarem com sua alegria e, de mil maneiras ingênuas, atrairia nossa atenção para sua brincadeira. Clara, nossa adorável e gentil Clara, era nossa estada, nosso consolo, nosso deleite. Ela assumiu a tarefa de atender os doentes, confortar os tristes, ajudar os idosos, participar dos esportes e despertar a alegria dos jovens. Ela esvoaçou pelos quartos, como um bom espírito, despachado do reino celestial, para iluminar nossa hora sombria com esplendor estranho. Gratidão e elogios marcaram onde seus passos estiveram. No entanto, quando ela estava em simplicidade despretensiosa diante de nós, brincando com nossos filhos, ou com assiduidade feminina realizando pequenos ofícios gentis para Idris, alguém se perguntava em que belo contorno de sua pura beleza, em que tom suave de sua voz emocionante, tanto heroísmo, sagacidade e bondade ativa residia. O verão passou tediosamente, pois confiávamos que o inverno pelo menos controlaria a doença. E desapareceria completamente era uma esperança muito cara, muito sincera, para ser expressa. Quando tal pensamento foi proferido descuidadamente, os ouvintes, com um jorro de lágrimas e soluços apaixonados, testemunharam quão profundos eram seus medos, quão pequenas eram suas esperanças. De minha parte, meus esforços pelo bem público me permitiram observar mais de perto do que a maioria dos outros a virulência e a extensa devastação de nosso inimigo cego. Um curto mês destruiu uma aldeia e onde em maio a primeira pessoa adoeceu, em junho os caminhos foram deformados por cadáveres e sepultusas casas sem inquilinos, sem fumaça saindo das chaminés, e o relógio da dona de casa marcava apenas a hora em que a morte havia triunfado. De tais cenas, às vezes salvei uma criança abandonada, às vezes tirei uma mãe jovem e enlutada da imagem sem vida de seu primogênito, ou tirei o trabalhador robusto do choro infantil por sua família extinta. Julho se foi. Agosto deve passar e, em meados de setembro, podemos esperar. Cada dia foi contado avidamente e os habitantes das cidades, desejosos de pular esse intervalo perigoso, mergulharam na dissipação e se esforçaram, por tumulto e pelo que desejavam imaginar como prazer, para banir o pensamento e o desespero opiáceo. Ninguém, exceto Adrian, poderia ter domado a população heterogênea de Londres, que, como uma tropa de corcéis não mordidos correndo para seus pastos, havia deixado de lado todos os medos menores, por meio da operação do medo supremo. Até Adriano foi obrigado em parte a ceder, para que pudesse ser capaz, se não guiar, pelo menos estabelecer limites para a licença dos tempos. Os teatros foram mantidos abertos, todos os lugares de resorte público eram frequentados, embora ele se esforçasse para modificá-los, o que melhor pudesse acalmar a agitação dos espectadores e, ao mesmo tempo, evitar uma reação de miséria quando a excitação terminasse. Tragédias profundas e terríveis eram as principais favoritas. A comédia trazia consigo um contraste muito grande com o desespero interior, quando tal era tentado. Não era raro para um comediante, em meio ao riso ocasionado por sua bufonaria desproporcionada, encontrar uma palavra ou pensamento em sua parte que chocasse com seu próprio senso de miséria e explodiu de alegria mímica em soluços e lágrimas, enquanto os espectadores, tomados de irresistível simpatia, choravam, e a folia pantomímica era transformada em uma verdadeira exibição de paixão trágica. Não era da minha natureza obter consolo de tais cenas, dos teatros, cujo riso bufão e alegria discordante despertaram simpatia destemperada, onde lágrimas e lamentos fictícios zombaram da dor sincera interior, de festival ou reunião lotada, onde a hilaridade brotava dos piores sentimentos de nossa natureza, ou tal encantamento dos melhores, como impresso com verniz berrante e falso, de assembleias de enlutados disfarçados de foliões. Certa vez, porém, testemunhei uma cena de interesse singular em um dos teatros, onde a natureza dominou a arte, como uma catarata transbordante arrancará a fabricação insignificante de uma cascata simulada que antes era alimentada por uma pequena porção de suas águas. Eu tinha vindo a Londres para ver Adrian. Ele não estava no palácio e, embora os atendentes não soubessem para onde ele tinha ido, eles não o esperavam até tarde da noite. Era entre 6 e 7 horas, uma bela tarde de verão, e eu passava minhas horas de lazer passeando pelas ruas vazias de Londres, ora voltando-se para evitar um funeral que se aproximava, ora impelido pela curiosidade a observar o estado de um determinado local, minhas andanças eram instintivas de dor, pois o silêncio e a deserção caracterizavam todos os lugares que visitava, e os poucos seres que encontrava eram tão pálidos e aflitos, tão marcados com cuidado e deprimidos pelo medo, que cansado de encontrar apenas sinais de miséria, comecei a recachutar meus passos em direção à casa.
Eu estava agora em Auburn e passei por uma taberna cheia de companheiros barulhentos, cujas canções, risos e gritos eram mais tristes do que os olhares pálidos e o silêncio do enlutado. Tal pessoa estava perto, pairando ao redor desta casa. A triste situação de seu vestido mostrava sua pobreza, ela estava horrivelmente pálida e continuou se aproximando, primeiro da janela e depois da porta da casa, como se estivesse com medo, mas desejando entrar. Uma súbita explosão de música e alegria pareceu picá-la no coração. Ela murmurou: Ele pode ter coração? Então, reunindo coragem, ela entrou no limiar. A senhoria a encontrou na passagem. A pobre criatura perguntou: Meu marido está aqui? Posso ver, George? Vejou, gritou a mulher. Sim, se você for até ele. Ontem à noite ele foi pego pela peste e nós o mandamos para o hospital. O infeliz inquiridor cambaleou contra uma parede. Um grito fraco escapou dela ao. Você foi cruel o suficiente, exclamou ela, para mandá-lo para lá. Enquanto isso, a senhoria se apressou, mas uma empregada de bar mais compassiva deu-lhe um relato detalhado, cuja soma era que seu marido adoecera após uma noite de tumulto, e enviado por seus companheiros abençoados com toda a expedição ao hospital St. Bartolomeu. Eu tinha assistido a essa cena, pois havia uma gentileza na pobre mulher que me interessava. Ela agora cambaleava para longe da porta, andando o melhor que podia descendo o bornil, mas suas forças logo falharam, ela se encostou a uma parede e sua cabeça afundou no peito, enquanto sua bochecha pálida ficou ainda mais branca. Fui até ela e ofereci meus serviços. Ela mal olhou para cima. Você não pode me fazer bem, respondeu ela. Devo ir ao hospital, se eu não morrer antes de chegar lá. Ainda havia alguns treinadores acostumados a ficar nas ruas, mais verdadeiramente por hábito do que por uso. Coloquei em um deles e entrei com ela para garantir sua entrada no hospital. Nosso caminho foi curto e ela falou pouco, exceto ejaculações interrompidas de reprovação que ele havia deixado, exclamações sobre a indelicadeza de alguns de seus amigos e esperança de que ela o encontrasse vivo. Havia uma seriedade simples e natural nela que me interessou em seu destino, especialmente quando ela me garantiu que seu marido era o melhor dos homens. Tinha sido assim, até que a falta de negócios durante esses tempos infelizes o colocou em más companhias. Ele não suportava voltar para casa, disse ela, apenas para ver nossos filhos morrerem. Um homem não pode ter a paciência que uma mãe tem com sua própria carne e sangue. Fomos colocados em St. Bartolomeus e entramos nos miseráveis recintos da casa da doença. A pobre criatura agarrou-se mais perto de mim ao ver com que pressa impiedosa eles carregavam os mortos das enfermarias e os levou para uma sala cuja porta entreaberta exibia vários cadáveres, horríveis de se ver por alguém não acostumado a tais cenas. Fomos encaminhados para a enfermaria para onde seu marido havia sido levado pela primeira vez, e ainda estava, disse a enfermeira, se estivesse vivo. Minha companheira olhou ansiosamente de uma cama para outra, até que no final da enfermaria ela viu, em uma cama miserável, uma criatura esquálida e abatida, contorcendo-se sob a tortura da doença. Ela correu em direção a ele, ela o abraçou, bendizendo a Deus por sua preservação. O entusiasmo que a inspirava com essa estranha alegria cegou para os horrores ao seu redor, mas eles eram intoleravelmente agonizantes para mim. A enfermaria estava cheia de eflúvios que fizeram meu coração disparar com escrúpulos dolorosos. Os mortos foram levados e os doentes trazidos. Com igual indiferença, alguns gritavam de dor, outros riam da influência de um delírio mais terrível, alguns foram atendidos por parentes chorosos e desesperados, outros gritaram em voz alta com ternura ou reprovação emocionante, e os amigos que os abandonaram, enquanto as enfermeiras iam de cama em cama, encarnando imagens de desespero, negligência e morte. Eu ao meu companheiro infeliz. Eu a recomendei aos cuidados dos atendentes. Então me apressei, enquanto o atormentador, a imaginação, ocupava-se em imaginar meus próprios entes queridos, estendidos em tais camas, assim atendia. O país não oferecia tal massa de horrores. Miseráveis solitários morreram em campos abertos, e encontrei um sobrevivente em uma aldeia vazia, lutando ao mesmo tempo com a fome e a doença, mas a assembleia da pestilência, o salão de banquetes da morte, foi espalhada apenas em Londres. Eu divagava, oprimido, distraído por emoções dolorosas. De repente me vi diante do Drury Lane Theatre. A peça era Macbeth. O primeiro ator da época estava lá para exercer seus poderes para drogar com irreflexão os auditores. Tal remédio o ansiava, então entrei. O teatro estava razoavelmente bem cheio. Shakespeare, cuja popularidade foi estabelecida pela proração de 4 séculos, não havia perdido sua influência mesmo neste período terrível, mas ainda era a última agus, o mago para governar nossos corações e governar nossa imaginação. Entrei durante o intervalo entre o terceiro e o quarto ato.
Olhei em volta para a plateia, as mulheres eram em sua maioria das classes mais baixas, mas os homens eram de todas as classes, vindo aqui para esquecer por algum tempo as cenas prolongadas de miséria que os esperavam em suas casas miseráveis. A cortina se abriu e o palco apresentou a cena da Caverna das Bruxas. A selvageria e o maquinário sobrenatural de Macbeth eram uma garantia de que poderia conter pouco diretamente relacionado com nossas circunstâncias atuais. Grandes esforços foram feitos no cenário para dar aparência de realidade ao impossível. A escuridão extrema do palco, cuja única luz era recebida do fogo sob o caldeirão, unida a uma espécie de névoa que flutuava sobre ele, tornava as formas sobrenaturais das bruxas obscuras e sombrias. Não eram três velhas bruxas decrépitas que se curvavam sobre a panela jogando os ingredientes sombrios do feitiço mágico, mas formas assustadoras, irreais e fantasiosas. A entrada de Hecate e a música selvagem que se seguiu nos tiraram deste mundo. A forma da caverna que o palco assumiu, as rochas de besouros, o brilho do fogo, as sombras enevoadas que às vezes cruzavam a cena, a música em harmonia com todas as fantasias de bruxa permitiam que a imaginação se deleitasse sem medo de contradição ou reprovação da razão ou do coração. A entrada de Macbeth não destruiu a ilusão, pois ele foi movido pelos mesmos sentimentos que nos inspiraram, e enquanto o trabalho de magia prosseguia, simpatizamos com sua admiração e ousadia e nos entregamos com toda a nossa alma à influência da ilusão cênica. Senti o resultado benéfico de tal excitação, em uma renovação daqueles agradáveis voos de fantasia aos quais há muito era estranho. O efeito dessa cena de encantamento comunicou uma parte de seu poder ao que se seguiu. Esquecemos que Malcolm e Macduff eram meros seres humanos, movidos por paixões tão simples que aqueciam nossos próprios seios. Aos poucos, no entanto, fomos atraídos pelo verdadeiro interesse da cena. Um estremecimento como a rápida passagem de um choque elétrico percorreu a casa, quando Ross exclamou, em resposta: "A Escócia está onde está?" Infelizmente, país pobre, quase com medo de conhecer a si mesmo. Não pode ser chamada de nossa mãe, mas de nossa sepultura, onde nada, mas quem nada sabe, é visto sorrindo, onde suspiros, gemidos e gritos que rasgam o ar são feitos, não marcados, onde a tristeza violenta parece um êxtase moderno, o sino do morto é quase não perguntado, para quem, e a vida dos bons homens expire antes que as flores em seus bonés morrendo, ou antes que adoeçam. Cada palavra atingiu o sentido. Como o sino que passa de nossa vida, temíamos olhar um para o outro, mas empinamos nosso olhar para o palco, como se nossos olhos pudessem cair inócuos apenas nisso. A pessoa que fez o papel de Rossi de repente percebeu o terreno perigoso que pisou. Ele era um ator inferior, mas a verdade agora o tornava excelente. Quando ele passou a anunciar a Macduff o massacre de sua família, ele teve medo de falar, tremendo de apreensão de uma explosão de tristeza da plateia, não de seu companheiro mímico. Cada palavra foi pronunciada com dificuldade. Angústia real pintou suas feições, seus olhos agora estavam erguidos em súbito horror, agora fixos em pavor no chão. Essa demonstração de terror aumentou a nossa. Nós engasgamos com ele. Cada pescoço estava esticado. Cada rosto mudava com as mudanças do ator por fim, enquanto Macduff, que, atendendo ao seu papel, não observava a alta simpatia da casa, gritou com paixão bem atuada. Todos os meus lindos. Você disse tudo. Ó pipa do inferno. Touro. Todas as minhas lindas galinhas e sua mãe, de uma só vez. Uma pontada de tristeza indomável arrancou todos os corações, uma explosão de desespero ecoou de todos os lábios. Eu havia entrado no sentimento universal, fui absorvido pelos terrores de Ross e ecoei novamente o grito de Macduff e depois corri para fora como de um inferno de tortura, para encontrar calma no ar livre e na rua silenciosa. O ar livre não estava, ou a rua silenciosa. Ou, como eu ansiava então pelos queridos apaziguadores da natureza materna, enquanto meu coração ferido era ainda mais picado pelo rugido de alegria sem coração da taberna, pela visão do bêbado cambaleando para casa, tendo perdido a memória do que encontraria lá em devassidão alheia, e pelas saudações mais terríveis daqueles seres melancólicos para quem o nome de casa era uma zombaria. Corri na minha velocidade máxima até que me encontrei, não sabia como, perto da abadia de Westminster, e fui atraído pelo tom profundo e inchado do órgão. Entrei com admiração reconfortante na capela mora iluminada e ouvi o solene discurso religioso que falava paz e esperança aos infelizes. As notas, carregadas com as orações mais queridas do homem, ecoaram pelos corredores escuros, e o sangramento das feridas da alma foi estancado pelo bálsamo celestial. Apesar da miséria, eu depreciava, e não conseguia entender, apesar das lareiras frias de toda Londres e dos campos cobertos de cadáveres de minha terra natal,
Apesar de toda a variedade de emoções agonizantes que experimentei naquela noite, pensei que, em resposta às nossas melodiosas adorações, o Criador olhou para baixo com compaixão e promessa de alívio. O terrível repique da música com asas do céu parecia uma voz adequada para comungar com o Supremo. A calma foi produzida por seu som e pela visão de muitas outras criaturas humanas oferecendo orações e submissão comigo. Um sentimento que se aproximava da felicidade seguia a renúncia total do ser à tutela do governante do mundo. Infelizmente, com a falha dessa tensão solene, o espírito elevado afundou novamente na terra. De repente, um dos coristas morreu. Ele foi levantado de sua mesa, os cofres abaixo foram abertos às pressas. Ele foi consignado com algumas orações murmuradas para a caverna sombria, morada de milhares que haviam partido antes, agora bocejando para receber até mesmo todos os que cumpriram os ritos fúnebres. Em vão eu teria me desviado dessa cena para um corredor escuro ou uma cúpula elevada, e quando com elogios melodiosos só ao ar livre encontrei alívio, entre as belas obras da natureza, seu Deus reassumiu seu atributo de benevolência, e novamente eu poderia confiar que aquele que construiu as montanhas, plantou as florestas e derramou os rios, erigiria outro estado para a humanidade perdida, onde poderíamos despertar novamente para nossas afeições, nossa felicidade e nossa fé. Felizmente para mim, essas circunstâncias foram de rara ocorrência que me obrigaram a visitar Londres, e meus deveres foram confinados ao distrito rural que nosso castelo elevado tinha vista, e aqui o trabalho estava no lugar do passatempo, para ocupar o povo do campo que estava suficientemente isento de tristeza ou doença. Meus esforços foram direcionados para incentivá-los à atenção habitual para suas colheitas e para agir como se a peste não existisse. A foice do cortador às vezes era ouvida, no entanto, os fabricantes de feno sem alegria, depois de terem virado a grama apática, esqueceram de carregá-la. O pastor, depois de tosquiar suas ovelhas, deixa a balã ser espalhada pelos ventos, julgando inútil fornecer roupas para outro inverno. Às vezes, porém, o espírito de vida era despertado por esses empregos. O sol, a brisa refrescante, o cheiro doce do feno, o farfalhar das folhas e os riachos tagarelas traziam repouso ao peito agitado e conferiam um sentimento semelhante à felicidade aos apreensivos. Nem, estranho dizer, era o tempo sem seus prazeres. Jovens casais, que haviam amado por muito tempo e sem esperança, de repente viram todos os impedimentos removidos e a riqueza fluía com a morte de parentes. O próprio perigo os aproximou. O perigo imediato os levou a aproveitar a oportunidade imediata, selvagem e apaixonadamente. Eles procuraram saber quais delícias a existência proporcionava antes de cederem à morte e, arrebatando seus prazeres com lutas ásperas através dos portões de ferro da vida. 13. Eles desafiaram a pestilência conquistadora para destruir o que havia sido, ou para apagar até mesmo de seus pensamentos no leito de morte o sentimento de felicidade que isso havia sido. Um exemplo desse tipo chegou imediatamente ao nosso conhecimento, onde uma garota de nascimento nobre no início da juventude deu seu coração a uma distração mais mesquinha. Ele era colega de escola e amigo de seu irmão e geralmente passava parte das férias na mansão do duque seu pai. Eles brincaram juntos quando crianças, foram confidentes dos pequenos segredos um do outro, ajudas mútuas e consoladores em dificuldades e tristezas. O amor se insinuou, silencioso, sem terror no início, até que cada um sentiu sua vida ligada ao outro e, ao mesmo tempo, soube que deveriam se separar. Sua extrema juventude e a pureza de seu apego os fizeram ceder com menos resistência à tirania das circunstâncias. O pai da bela Julieta os separou, mas não até que o jovem amante prometesse permanecer ausente apenas até que ele se tornasse digno dela, e ela jurasse preservar seu coração virgem, seu tesouro, até que ele voltasse para reivindicá-lo e possuí-lo. A peste veio ameaçando destruir ao mesmo tempo o objetivo dos ambiciosos e as esperanças do amor. Long, o duque de L, ridicularizou a ideia de que poderia haver perigo enquanto ele perseguia seus planos de reclusão cautelosa, e ele conseguiu tanto que não foi até este segundo verão que o destruidor, de uma só vez, derrubou suas precauções, sua segurança e sua vida. A pobre Julieta viu um por um pai, mãe, irmãos e irmãs adoecer e morrer. A maioria dos servos fugiu no primeiro aparecimento da doença. Os que permaneceram foram infectados mortalmente. Nenhum vizinho ou rústico se aventurou à beira do contágio. Por uma estranha fatalidade, Julieta escapou sozinha e até o fim esperou por seus parentes e alisou o travesseiro da morte. Finalmente chegou o momento em que o último golpe foi dado no último da casa. A jovem sobrevivente de sua raça sentou-se sozinha entre os mortos. Não havia nenhum ser vivo por perto para acalmá-la ou retirá-la dessa companhia horrível. Com o calor decrescente de uma noite de setembro, um redemoinho de tempestade, trovões e granizo sacudiu a casa e, com uma harmonia medonha, cantou o canto fúnebre de sua família.
Ela sentou-se no chão absorta em desespero sem palavras, quando, através das rajadas de vento e da chuva barulhenta, pensou ter ouvido seu nome ser chamado. De quem poderia ser essa voz familiar? Nenhum de seus parentes, pois eles estavam olhando para ela com olhos de pedra. Novamente seu nome foi silábico, e ela estremeceu ao se perguntar: estou ficando louca ou morrendo por ouvir as vozes dos que partiram? Um segundo pensamento passou, rápido como uma flecha, em seu cérebro. Ela correu para a janela e um relâmpago mostrou-lhe a visão esperada, seu amante nos arbustos abaixo. Joy emprestou suas forças para descer as escadas, para abrir a porta, e então ela desmaiou em seus braços de apoio. 1000 vezes ela se censurou, como com um crime, por reviver a felicidade com ele. O apego natural da mente humana à vida e à alegria estava em toda a sua energia em seu jovem coração. Ela se entregou impetuosamente ao encantamento. Eles se casaram, e em suas feições radiantes vi encarnado, pela última vez, o espírito de amor, de simpatia arrebatadora que outrora fora a vida do mundo. Eu os invejei, mas senti como era impossível absorver o mesmo sentimento agora que os anos haviam multiplicado meus laços no mundo. Acima de tudo, a mãe ansiosa, eu próprio amado e caído Idris, reivindicou meu cuidado sincero. Eu não pude censurar a ansiedade que nunca por um momento dormiu em seu coração, mas me esforcei para distrair sua atenção de uma observação muito aguçada da verdade das coisas, das abordagens cada vez mais próximas da doença, miséria e morte, do olhar selvagem de nossos assistentes quando a inteligência de outra e mais uma morte nos alcançou, pois até o fim ocorreu algo novo que parecia transcender em horror tudo o que havia acontecido antes. Miseráveis seres rastejaram para morrer sob nosso teto de socorro. Os habitantes do castelo diminuíam diariamente, enquanto os sobreviventes se amontoavam de medo e, como em um barco atingido pela fome, o esporte das ondas selvagens intermináveis. Cada um olhava no rosto do outro para adivinhar sobre quem o lote da morte cairia em seguida. Tudo isso eu me esforcei para velar para que pudesse impressionar meu Idris. No entanto, como eu disse, minha coragem sobreviveu até ao desespero. Eu poderia ser vencido, mas não cederia. Um dia, era 9 de setembro, parecia dedicado a todos os desastres, a todos os incidentes angustiantes. No início do dia, ouvi falar da chegada da avó idosa de um de nossos servos ao castelo. Esta velha havia chegado ao 100º ano, sua pele estava enrugada, sua forma estava dobrada e perdida em extrema decrepitude, mas como ainda de ano para ano ela continuava existindo, sobrevivendo a muitos mais jovens e mais fortes, ela começou a se sentir como se fosse viver para sempre. A praga veio e os habitantes de sua aldeia morreram. Agarrando-se, com o sentimento covarde dos velhos, ao resto de sua vida passada, ela, ao ouvir que a peste havia chegado à sua vizinhança, trancou a porta e fechou o batente, recusando-se a se comunicar com qualquer um. Ela saía à noite para pegar comida e voltava para casa, satisfeita por não ter encontrado ninguém, por não estar em perigo de peste. À medida que a terra se tornava mais desolada, sua dificuldade em obter sustento aumentava. A princípio, seu filho, que morava perto, advertiu colocando artigos de comida em seu caminho. Por fim, ele morreu. Mas, embora ameaçada pela fome, seu medo da peste era primordial e seu maior cuidado era evitar seus semelhantes. Ela ficava mais fraca a cada dia, e a cada dia ela tinha mais para ir. Na noite anterior, ela havia chegado a Datchet e, rondando, encontrou uma padaria aberta e deserta. Carregada de despojos, ela se apressou em voltar e se perdeu. A noite estava sem vento, quente e nublada, sua carga tornou-se pesada demais para ela, e um por um ela jogou fora seus pães, ainda se esforçando para se dar bem, embora seu manco tenha caído em claudicação e sua fraqueza finalmente em incapacidade de se mover. Ela se deitou entre o milho alto e adormeceu. No meio da meia-noite, ela foi acordada por um farfalhar perto dela. Ela teria começado, mas suas articulações rígidas se recusavam a obedecer à sua vontade. Cediu-se um gemido baixo perto de seu ouvido, e o farfalhar aumentou. Ela ouviu uma voz sufocada expirar: água, água. Várias vezes, e então novamente um suspiro saiu do coração do sofredor. A velha estremeceu, ela finalmente conseguiu sentar-se ereta, mas seus dentes batiam e seus joelhos batiam juntos perto, muito perto, estava uma figura seminua apenas discernível na escuridão, e o grito por água e o gemido abafado foram novamente proferidos. Seus movimentos finalmente atraíram a atenção de seu companheiro desconhecido. Sua mão foi tomada por uma violência convulsiva que fez o aperto parecer ferro, os dedos como os dentes afiados de uma armadilha. Finalmente você chegou. Foram as palavras proferidas, mas esse esforço foi o último esforço dos moribundos. As articulações relaxaram, a figura caiu prostrada, um gemido baixo, o último, marcou o momento da morte. Amanhã amanheceu e a velha viu o cadáver, marcado com a doença fatal,
Perto dela, seu pulso estava lívido com um aperto afrouxado pela morte. Ela se sentiu atingida pela praga. Seu corpo envelhecido foi incapaz de levá-la embora com velocidade suficiente, e agora, acreditando-se infectada, ela não temia mais a associação de outras pessoas, mas, tão rapidamente quanto pôde, veio até sua neta, no castelo de Windsor, para lamentar e morrer. A visão era horrível, ainda assim ela se agarrou à vida e lamentou seu infortúnio com gritos e gemidos horríveis, enquanto o rápido avanço da doença mostrou, o que provou ser o fato, que ela não poderia sobreviver muitas horas. Enquanto eu estava orientando que os cuidados necessários fossem tomados com ela, Clara entrou. Ela estava trêmula e pálida, e, quando eu ansiosamente perguntei a ela a causa de sua agitação, ela se jogou em meus braços chorando e exclamando: Tio, querido tio, não me odeie para sempre. Devo dizer-lhe, pois você deve saber que Evelyn, pobre pequena Evelyn, sua voz estava sufocada por soluços. O medo de uma calamidade tão poderosa como a perda de nosso adorado bebê fez a corrente de meu sangue parar com horror frio, mas a lembrança da mãe restaurou minha presença de espírito. Procurei a pequena cama da minha querida, ele foi oprimido pela febre, mas eu confiava com carinho e medo, que não havia sintomas da peste. Ele não tinha 3 anos de idade, e sua doença parecia apenas um daqueles ataques incidentes na infância. Eu observei por muito tempo suas pesadas pálpebras semicerradas, suas bochechas ardentes e o entrelaçamento inquieto de seus dedinhos. A febre era violenta, o torpor completo o suficiente, sem o maior medo da pestilência, para despertar alarme. Idris não deve vê-lo neste estado. Clara, embora tivesse apenas 12 anos, tornou-se, por extrema sensibilidade, tão prudente e cuidadosa que me senti seguro em confiar a ela o encargo dele, e era minha tarefa impedir que Idris observasse sua ausência. Administrei os remédios adequados e deixei minha doce sobrinha para assistir ao lado dele e me avisar de qualquer mudança que ela observasse. Fui então a Idris, inventando à minha maneira desculpas plausíveis para permanecer o dia todo no castelo e tentando dispersar os vestígios de cuidado de minha testa. Felizmente, ela não estava sozinha. Encontrei meu rival, o astrônomo, com ela. Ele era muito perspicaz em sua visão da humanidade para prestar atenção às baixas do dia e vivia no meio do contágio, inconsciente de sua existência. Este pobre homem, erudito como Laplace, inocente e imprevisível quando criança, muitas vezes estivera à beira da fome, ele, sua pálida esposa e numerosos filhos, enquanto não sentia fome nem observava angústia. Suas teorias astronômicas o absorveram, os cálculos foram rabiscados com carvão nas paredes nuas de seu sótão, um linel suado, o artigo de vestuário foi trocado por um livro sem remorso. Ele não ouviu seus filhos chorarem, nem observou a forma emaciada de seu companheiro, e o excesso de calamidade era apenas para ele como a ocorrência de uma noite nublada, quando ele teria dado a mão direita para observar um fenômeno celestial. Sua esposa era um daqueles seres maravilhosos, que só podem ser encontrados entre as mulheres, com afeições que não podem ser diminuídas pelo infortúnio. Sua mente estava dividida entre a admiração ilimitada pelo marido e a eterna ansiedade pelos filhos. Ela o servia, trabalhava para eles e nunca reclamava, embora o cuidado tornasse sua vida um sonho melancólico e prolongado. Ele se apresentou a Adrian por um pedido que fez para observar alguns movimentos planetários de seu vidro. Sua pobreza foi facilmente detectada e aliviada. Ele frequentemente nos agradecia pelos livros que emprestávamos e pelo uso de nossos instrumentos, mas nunca falava de sua morada alterada ou mudança de circunstâncias. Sua esposa nos garantiu que ele não havia notado nenhuma diferença, exceto na ausência das crianças de seu escritório, e para sua infinita surpresa ele reclamou desse silêncio desacostumado. Ele veio agora para nos anunciar a conclusão de seu ensaio sobre os movimentos pericíclicos do eixo da Terra e a precessão dos pontos equinociais. Se um velho romano do período da República tivesse voltado à vida e falasse da eleição iminente de algum cônsul coroado de louros, ou da última batalha com Mitrídates, suas ideias não teriam sido mais estranhas aos tempos do que a conversa de meu rival. O homem, não mais com apetite por simpatia, revestiu seus pensamentos de sinais visíveis. Nem sobraram leitores, enquanto cada um, tendo jogado fora sua espada apenas com o escudo oposto, esperava a praga. Medival falou do estado da humanidade daqui a 6.000 anos. Ele poderia, com igual interesse para nós, ter acrescentado um comentário para descrever os contornos desconhecidos, inimagináveis das criaturas, que então ocupariam a morada desocupada da humanidade. Não tivemos coragem de desenganar o pobre velho, e no momento em que entrei, ele estava lendo partes de seu livro para Idris, perguntando que resposta poderia ser dada a esta ou aquela posição.
Idris não pôde conter um sorriso enquanto ouvia. Ela já havia percebido dele que sua família estava viva e com saúde, embora não fosse capaz de esquecer o precipício do tempo em que ela estava. Pude perceber que ela se divertiu por um momento, pelo contraste entre a visão contraída que havíamos tomado por tanto tempo da vida humana e os 7 passos de légua com os quais meu rival andava por uma eternidade vindoura. Fiquei feliz em vê-la sorrir, porque me assegurou de sua total ignorância do perigo de seu bebê, mas estremeci ao pensar na repulsa que seria ocasionada pela descoberta da verdade. Enquanto meu rival falava, Clara abriu suavemente uma porta atrás de Idris e acenou para que eu viesse com um gesto e um olhar de tristeza. Um espelho traiu o sinal para Idris. Ela se levantou. Suspeitar do mal, perceber que, estando ao freio conosco, o perigo deve ser seu querido mais novo, voar pelas longas câmaras para seu apartamento, foi o trabalho de apenas um momento. Lá ela viu sua Evelyn deitada febril e imóvel. Eu a segui e me esforcei para inspirar mais esperança do que eu mesmo poderia nutrir, mas ela balançou a cabeça tristemente. A angústia a privou da presença de espírito